E se eu te dissesse que a Feiticeira Escarlate poderia destruir a própria estrutura do multiverso DC? Sim, Superman, Flash, Mulher Maravilha, todos poderiam cair diante dela. Mas será que nem mesmo o próprio Darkseid, o fim de todas as coisas e também das histórias, conseguiria pará-la? Hoje você vai descobrir até onde a Feiticeira Escarlate realmente iria no universo DC. Eu prometo que o resultado não é o que você pensava sobre a Wanda. Se você curte a Wanda, se você curte a Marvel ou a DC, assuntos diretos como esse aqui, considere se inscrever no canal e também acesse o YouTube Shop, que lá tem os conteúdos para vocês adquirirem, a loja aqui do canal, para vocês estarem comprando vários produtos muito interessantes que eu recomendo para vocês. E claro que também a Anatomia de Batalha, que vocês também podem estar adquirindo através do link da descrição do vídeo ou no comentário fixado. E se você ainda não é membro do canal, vire membro que vocês vão estar recebendo os vídeos antecipadamente. Bora pro vídeo. Primeiramente, a Wanda, ela é uma feiticeira e uma encarnação do caos primordial. É como um ser nexo que personifica a possibilidade, o caos, onde ela é mais do que uma mera usuária da magia. Isso coloca ela acima da maioria dos seres místicos e até impede igualdade com entidades abstratas. Por exemplo, Tribunal Vivo e forças cosmológicas como a Força Fênix e também o próprio Beyonder. A magia da Wanda provém dela mesma e ela foi semeada pela Rainha Nunca, o que a torna única na cosmologia da Marvel, um poder quase fundamental. Indo para o universo DC como comparação, vamos separar em camadas. A primeira camada, heróis e vilões, representantes principais. Superman, ele é muito poderoso fisicamente, com resistência e velocidade absurda, mas é um ser cujo corpo e presença podem ser alvo de manipulação da realidade e casualidade. A Wanda, ela pode apagar, teleportar, retirar para fora da existência, manipular a casualidade, fazer golpes, errar e alterar a biologia e força vital. Se usar feitos multiversais, poderia reescrever a existência do Superman localmente ou selá-lo em um espaço de bolso. Existem exceções, como versões mega poderosas, por exemplo, Superman Armadura Cósmica, ou Visitante Estranho, ou Superboy Prime. Podem sim vencer ela, mas no geral a Wanda tem ferramentas para neutralizar mesmo alto nível do Superman. Mas o Superman já enfrentou a alteração da realidade do Dr. Manhattan, do Duende da Quinta Dimensão e outros. Sim, mas isso não faz dele ter imunidade completa a isso. Ele tem resistência. Ter resistência é diferente de ter imunidade. Superman, ele pode ser apagado da história ou então retirado. Se considerarmos o conceito dele como herói da própria DC, não. Mas ele pode sim ser contido, selado ou separado, jogado numa outra dimensão, como aconteceu com o Forjador de Mundos, onde ele jogou o Superman numa outra dimensão, num outro local, e ele ficou preso lá. Ele só conseguiu sair de lá graças ao Batman. Caso contrário, ele ficaria lá o tempo que fosse preciso. Agora, indo para o Batman, ele é humano, depende de preparação e técnica. A Wanda manipula a realidade, apagamento e probabilidade. E mesmo se o Batman trouxer a contingência, o preparo, a Wanda ela pode anular equipamentos, manipular a casualidade e potencialmente isolar ou aprisionar o próprio Batman. Resultado é meio que óbvio. Agora, o que ela realmente pode fazer e por que isso importa? Primeiro, manipulação absoluta da realidade, casualidade e probabilidade. Os hacks dela, ou também a manipulação da probabilidade, podem mudar e mudam eventos físicos. Por exemplo, fazer um soco errar, uma calamidade instantânea acontecer, ela pode reescrever cadeias casuais locais em escala ampliada. Isso pode dificultar ou impedir a ação de qualquer oponente que dependa de casualidade previsível. Distorção ou moldagem da força vital, onde a força vital foi declarada mais poderosa do que o próprio Beyonder, e o poder de fazer e desfazer a realidade. Isso mostra ela tendo a capacidade de ter acesso a recursos comparável a poderes de criação absoluta em certos níveis. Se a força vital é o poder da própria criação, então manipular isso significa reescrever a existência em um nível ontológico. Mulher Maravilha. A Diana é uma guerreira com uma divindade em vários aspectos, em muitas histórias, onde ela tem e mostra ter resistência, força e um laço ligado à própria verdade, às leis divinas. A Wanda ela pode também manipular conceitos de realidade, capazes de neutralizar deuses menores e manipular energias divinas se necessário.
necessário. Em muitos casos, a Wanda venceria, mas em versões onde a Diana ela é empoderada por deuses supremos, com então proteção narrativa, o resultado pode ser duvidoso ou então debatível. Por exemplo, a Diana com a Forja dos Mundos, mas ainda assim eu inclino para a Wanda vencendo por manipulação da casualidade e domínios místicos. A Wanda teria muito mais vantagens e versatilidade para poder lidar com a própria Mulher Maravilha, visto que a maior inimiga da Mulher Maravilha, a Cersei, já dá um baita de um problema para a Mulher Maravilha, que já venceu ela também. Flash. Bom, Flash, independente se é o Bel Yalan, se é o Wally West ou Flash, os dois, se você pode considerar, o Flash ele opera via a Speed Force, uma energia que cria irregularidades, anomalias, quebras de realidade também, acidentes com eventualidades casuais, como então manipulação do tempo, viagem no tempo e reação acima da velocidade da luz. A Wanda tem feito de manipulação temporal ou então parar o tempo, invocar versões de si mesma de linhas temporais e manipulação da casualidade. Ela poderia sim desacelerar ou engessar a percepção e a casualidade do Flash ou manipular a probabilidade para que ele falhe. Por outro lado, a Speed Force tem propriedades que frequentemente escapam de manipulação externa. Esse conflito depende muito do quão a Speed Force vai estar integrada ao próprio Flash, mas a Wanda tem muitas ferramentas plausíveis para derrotá-lo em muitos cenários. Inclusive, eu já fiz uma análise completa explicando todos os pontos entre o Flash e a Wanda. Veja aqui no card, aqui em cima no vídeo, ou só entrar aqui no canal e escrever Flash contra a Wanda que vocês vão estar achando. Agora, indo para o caos primordial, já foi declarada sendo a portadora do caos primordial. A magia que é a mais antiga que a Fênix, isso não é só magia aplicada, é uma ligação a um princípio primordial da existência. Isso permite que a Wanda tenha feitos de reescrita que transcendem limites convencionais de magia. Ressurreição, anulação de morte e imortalidade, onde a Wanda ela pode ressuscitar e retornar do apagamento ontológico, onde ela sobreviveu ao apagamento da Grievous. A morte não é final para a Wanda, ou seja, isso altera completamente a estratégia que tendem de eliminar ela permanentemente. Criação de universos de bolso. A Wanda é capaz de gerar universo de bolso, manipular o tempo e viajar para fora das dimensões padrões. Seu domínio alcança realidades inteiras, não é mera mudança local, é reconstrução de domínios reais. Metamagia, uma criação de feitiço do zero absoluto, onde há independência de magia comum. A magia costuma morrer se ela morrer, o que mostra seu papel como um polo mágico, onde ela não depende de um sistema mágico, ela é um nó que sustenta a saúde mágica do multiverso. Isso a torna crítica em termos cosmológicos. Então, para resistências notáveis, a Wanda ela é resistente à magia de alto nível, manipulação da morte e telepatia, e as defesas dela bloqueiam a maioria das armas metafísicas padrão. Inclusive também ataques físicos, a Wanda já demonstrou ser capaz de se recuperar instantaneamente. A Lanterna Verde, Hal Jordan ou a Tropa. Os anéis de lanternas são mega poderosos, mas depende de vontade e mecanismo que podem ser interferidos por manipulação da energia e também da realidade. A Wanda ela pode corromper vetores, anular energia e manipular a casualidade. Ela também pode anular poderes ou enfraquecer o portador. Contra uma lanterna individual, a Wanda ela tem muito mais vantagem. Agora, contra entidades que representam o espectro emocional, por exemplo, o Parallax ou Ion, ou fontes que têm uma proteção mais metafísica, o resultado pode ser variado. Mas ainda assim, a Wanda, pela capacidade de manipular a matéria e energia e anular e também transferir poderes, a vitória ficaria muito mais provável para a Wanda. Caçador de Marte. John Jones é um telepata muito poderoso, resistente e capaz de ficar também intangível e também alteração molecular. A Wanda ela tem telepatia e resistência mental robusta e manipulação também biológica e também realidade. Ela pode anular, aprisionar em um universo de bolso ou reescrever aspectos da mente ou forma do John Jones. A telepatia marciana é muito forte e é um fator importante, mas a Wanda derrotou telepatas também mega poderosos. Um dos exemplos disso é quando a Wanda foi a única Vingadora com a capacidade de se livrar da manipulação mental do Pesadelo, a entidade que havia colocado nos Vingadores.
mesmo seres com uma resistência mental enorme como Thor ou a Capitã Marvel não conseguiram. A Wanda, após voltar à Terra, se comunicou telepaticamente com Thor e o fez recobrar a consciência. Thor estava no reino do pesadelo e isso fez onde o poder psíquico da Wanda tivesse que penetrar uma dimensão de quase onipotência do pesadelo. Resultado, favorece a Wanda. Agora, os feitos importantes dela, onde ela resistiu e voltou do apagamento da Griever, onde a Griever é apresentada como uma entidade que apaga a morte e a Wanda foi apagada, entre aspas, e retornou resistindo ao poder do próprio apagamento, e uma arma que corta tudo, que foi usada contra a Rainha Nunca. Se uma entidade que pode eliminar conceitos como a morte, resistir a ela e retornar é um feito no mínimo conceitual. Isso coloca a Wanda muito acima das formas de aniquilação metafísica de muitos seres abstratos, onde ela quase apagou todos os mutantes do multiverso, onde resultou a onda de caos que destruiria a criação. Seus atos podem desencadear eventos com potencial para destruir realidades múltiplas. Já o Aquaman, o rei de Atlântide, depende da força física, controle marítimo ou marinho, onde a Wanda manipula elementos, cria tempestades e altera também a biologia. O domínio aqui é dela. Mesmo que o Aquaman atacasse fisicamente a Wanda ela é capaz de negar o dano físico, onde ela poderia até bloquear golpes que criam ondas de choque. Vemos também a Wanda bloquear uma explosão mortal do próprio conceito de finalidade, cujo poder supera a força do próprio Aquaman. Mesmo que ele acertasse ela, a Wanda é capaz de se curar instantaneamente. Ela lança feitiços que interrompem abruptamente a percepção do tempo de um alvo. No entanto, esses feitiços falham contra seres que não são afetados pela passagem do tempo, algo que é totalmente irrelevante quando se trata do Aquaman. Resultado, a Wanda venceria facilmente. Lex Luthor, ele é um mega estrategista, mas a Wanda ainda assim pode anular a tecnologia, manipular a probabilidade e reescrever as circunstâncias. Ele até poderia tentar artifícios, mas a Wanda ainda assim tem uma escala mais alta de poder. O Shazam, Billy Batson, uma vitória provável. A Wanda domina a magia e pode também manipular a força vital. John Constantine e Zatanna, ambos são seres mega mágicos ou feiticeiros, mas a Wanda é o nexo do caos. Essa seria uma vitória esmagadora para a Wanda, embora o Constantine e a Zatanna possam manipular narrativas em certo grau e enganar, e também tem um conhecimento muito grande de magia, ainda assim a Wanda está numa escala maior de poder que ambos. Adão Negro, um confronto contestado, mas a Wanda ainda assim tem uma vantagem por manipular a magia e aspectos, uma vitória também fácil. Dr. Fate, Nabu, seria uma luta muito difícil. Dr. Fate impunha a magia cósmica por mandado de entidades, ele pode resistir, sei lá, mas a Wanda ainda assim tem ferramentas para reescrever a realidade. Resultado também seria um confronto bem difícil, mas ainda assim a Wanda teria capacidade de vencer, já que ela já enfrentou o Kiton, deuses anciões, Elder God, deuses da magia e muitos outros que estão no mesmo nível do próprio Dr. Fate ou até superior. Já o Brainiac, embora ele tenha uma manipulação tecnológica avançada, a Wanda ela manipula vetores, tecnologia e pode neutralizar o Brainiac. E é claro que o maior problema para a Wanda teria que lidar com a vasta inteligência do Brainiac. Afinal de contas, ele é mais inteligente que o Lex Luthor, seu cérebro ele é superior à sua nave, que pode processar informações de mais de 7 octilhões de seres, ter a capacidade de construir máquinas capazes de destruir 1000 anos de histórias e eventualmente todo o espaço e tempo. Se mostrou ser superior ao Parallax, e esse mesmo Parallax poderia replicar os eventos da Zero Hora. Seu evento, a convergência, estava quebrando toda a realidade. E ainda assim temos o Brainiac One Million, que é uma ameaça a todo o multiverso. Sim, a Wanda teria certas dificuldades para lidar com o Brainiac, mas ela teria capacidade suficiente para vencer. Agora, que estrago ela faria no universo DC ou qualquer outro universo? Ela pode devastar cidades inteiras, para começar, destruição física, apagamento de existência local. Com a manipulação massiva da casualidade, a Wanda ela poderia reescrever a biologia de um planeta, por exemplo, apagar áreas inteiras da vida, ressuscitação em massa,
possa alterar ecossistemas, estabilizar ou destabilizar o clima global instantaneamente. Um exemplo é ela alterar a realidade ao redor do planeta e retirar pessoas fora da existência, onde a Wanda pode interferir com sistemas estelares, criar ou apagar fontes estelares locais, irradiar planetas inteiros, enfraquecer 95% dos mutantes multiversalmente e quase apagar uma espécie do multiverso. Interações com entidades que moldam o multiverso, a Rainha Nunca e a Griever. Esses feitos colocam a capacidade dela de alterar linhas de possibilidades em escala multiversal. Teoricamente, com tempo e concentração, ela poderia colapsar ramificações do multiverso e extinguir realidades alternativas inteiras, reescrever leis fundamentais locais da existência, por exemplo, neutralizar a morte, alterar a metalógica. Inclusive também a Wanda tem feitos que devora o conceito de morte, usado então contra o Shumagorá. A Agatha chegou a comparar a Wanda ao Tribunal Vivo, e ela afirma que a Wanda tem um poder além da sua própria compreensão. Isso a coloca no nível de arbítrios multiversais. Embora o Tribunal Vivo tenha a função judicial do multiverso, a Wanda ela tem um poder comparável em atitude e feito, mas sua motivação e alcance podem ser diferentes, mais caótico ou então possibilista. Agora, indo para a camada 2, onde temos seres cósmicos e grandes ameaças. Aqui temos vários. O Anti-Monitor, por exemplo, é uma entidade concebida para consumir universos, especialmente nos 952 e Crises, mas uma ameaça multiversal por natureza. A Wanda ela tem efeitos que alcançam a escala multiversal também. A Wanda, em tese, tem a capacidade de confrontar ou até neutralizar o Anti-Monitor, especialmente via manipulação, casualidade e possibilidade, e criação de universos de bolso. Porém, o Anti-Monitor age em escala de consumir realidade. O resultado aqui dependeria de muitos fatores, pois mesmo que o Anti-Monitor ele tenha poder suficiente ou então enorme e apague a Wanda, a feiticeira ainda assim pode se ressuscitar e resistir até ataques que matariam o conceito da Rainha Nunca. Possibilidade e impossibilidade. Essa luta seria muito difícil para a Wanda, mas a Wanda tem condições reais para poder vencer. Já os monitores, eles lidam com a manutenção do multiverso e são mega poderosos. Os monitores de Neo são entidades cósmicas criadas com a nobre missão de observar e mapear o vasto multiverso da própria DC. Uma estrutura composta por inúmeras realidades e dimensões interconectadas e originalmente designados para supervisionar e documentar cada universo dentro dessa própria complexa tapeçaria. Os monitores tinham um papel de zelar, os zeladores, garantindo a integridade e a própria diversidade da criação. Mas ao longo do tempo, a sua função se corrompeu, levando então a eles a perceber que sua interferência havia distorcido o equilíbrio natural da falha. Os monitores então, ao reconhecer o papel que desempenharam na destruição iminente do multiverso, decidem tomar uma decisão drástica. Eles mapeiam minuciosamente não apenas territórios conhecidos, mas também a fonte, a origem metafísica de toda a existência do universo DC, e a falha, uma anomalia que ameaça destabilizar as realidades. Essa falha, possivelmente um reflexo de suas próprias ações, representa um colapso dimensional que poderia apagar tudo o que existe. Agora, então, para a Wanda, ela é uma agente do nexo da Rainha Nunca, com então a alteração da possibilidade, e novamente, a Wanda também teria dificuldade, considerando que a feiticeira lida com entidades abstratas, tendo então uma escala alta na cosmologia da Marvel, importância para a árvore Cabala. A Wanda poderia vencer com muita dificuldade. Novos deuses. Os novos deuses têm grande poder e resistência, onde a Wanda ela pode manipular a realidade e conceitos, mas os novos deuses têm panteões cósmicos e armas, como a Antivida, os Ômegas Effect e outros. Em vários casos, a Wanda ganha. Em outros, quando o novo deus é narrativamente acima da sua própria influência, pode ser um confronto que a Wanda sim poderia perder. Já o Spectro é um avatar da justiça divina, com autoridade direta de Deus, a própria DC. Ainda que a Wanda tenha mostrado poder contra a morte e apagamento e manipulação do caos primordial, o Spectro muitas das vezes atua como executor de mandato divino, que não são simplesmente um poder bruto, mas a Wanda pode ter meios metafísicos de desafiar ou aprisionar. Afinal de contas, como comparação, a Ravena conceitualmente é mais fraca do que a Wanda atualmente, e a Ravena já venceu o Spectro, seja então numa luta real ou mesmo
mesmo selando ele ou então anulando o próprio espectro. Agora, indo para a terceira camada, entidades abstratas e deuses, temos a Perpétua, que é concebida como criadora, arquitetura ou arquiteta, do multiverso. A Wanda, sendo então portadora do próprio caos primordial, ela poderia causar enorme dano e manipular a possibilidade, mas a Perpétua frequentemente atua em um nível que reestrutura universos. Seria o confronto de arquitetos, Resultado seria bem complicado para a Wanda, mas a Perpétua tem um respaldo narrativo para poder vencer sim essa luta. Os perpétuos, por exemplo, a morte, seria um confronto interessante, onde a Wanda já resistiu ao apagamento e também ressuscitou. Isso mostra que a Wanda pode contrariar a morte, como fez com a Griever e seus corvos. E na DC, a morte é personificada e às vezes tem regras distintas. Resultado disso poderia ser um empate possível, mas a Wanda tem precedente de desafiar a própria morte conceitualmente. Já o destino, o sonho e outros perpétuos depende muito do aspecto. Alguns dos infinitos manipulam a narrativa de fato, onde a Wanda pode interferir em possibilidades, mas os infinitos personificam funções narrativas que frequentemente dominam ou então são invioláveis a menos que a história o permita. Resultado seria também algo bem incerto. Já o Darkseid, em sua forma plena e cósmica final, que existe fora do espaço e tempo, seu conceito de antivida e entropia, o verdadeiro Darkseid não está no universo físico. O que aparece nas histórias são apenas avatares ou então manifestações. O fim de todas as histórias, ele representa o colapso de toda a existência do multiverso DC. Ele controla a equação antivida e nega o livre-arbítrio, e reduz seres conscientes a pura obediência, negação da existência como conceito. A sua presença reescreve realidade e destrói conceitos. Ele já rivalizou com monitores, entidades que moldam o multiverso DC, e em versões absolutas representa a entropia final do multiverso, o fim inevitável de tudo. Essa luta seria um combate de dois princípios fundamentais opostos, A Wanda, ela é o caos primordial, a criação, liberdade e possibilidade, e o Darkseid, a antivida, a entropia, o fim, a inevitabilidade. Em termos narrativos e metafísicos, isso é criação contra o fim, o caos contra a ordem terminal, a possibilidade infinita e o próprio determinismo absoluto. Se tivermos falando do Darkseid físico, avatar ou emanação, a Wanda vence facilmente. Ela poderia reescrever a casualidade que o cria, apagar o conceito da antivida ou dele próprio no plano local, ou então simplesmente negar a sua existência física. Os feitos dela de distorção da realidade e manipulação casual são muito superiores à escala física de qualquer Darkseid avatar. Agora, se for o verdadeiro Darkseid, seria um combate bem mais complicado, onde a Wanda teria uma dificuldade extrema. Ambos operam em escala metafísica semelhante. A diferença é que o caos primordial da Wanda representa a possibilidade infinita de recriação, enquanto o Darkseid ele é o fim inevitável de todas as possibilidades. Ainda assim, na minha opinião, Darkseid, principalmente se considerarmos atualmente, ele venceria a Wanda. Darkseid ele é o fim, o ponto onde todas as histórias se dissolvem na escuridão absoluta. Ele não é apenas um vilão, mas a entropia que engole narrativas, o silêncio que apaga o som das esperanças humanas, e sua presença é o fim de tudo, das batalhas, dos heróis e das possibilidades. Ou seja, a Wanda é capaz de derrotar a grande maioria dos heróis e vilões da própria DC, por conta da sua própria capacidade de manipular a casualidade, criar universos de bolso, anular poderes e resistir a apagamento ontológico. Estamos falando de um universo que existe milhares de seres, mas que a Wanda ainda assim não teria a capacidade de vencer nem 90 ou 80% do universo DC. Ela perderia por muito menos. As entidades supremas e também abstratas da própria DC são os limites naturais. Nelas, a Wanda muito provavelmente encontrará resistência insuperável, ou pelo menos um confronto que seria contestado. Ou seja, a Wanda teria capacidade de vencer entre 50% até 70% do universo DC. Para vocês, até onde a Feiticeira Escarlate iria no universo DC? Deixe as suas sugestões nos comentários, se inscreva no canal, obrigado aos membros ativos, e se você não é membro, vire membro para vocês poderem receber os vídeos antecipadamente. Valeu, falou e até mais.